Ô meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje naquele propósito. Hoje eu vou falar sobre João 6, aonde ali Jesus ele faz o primeiro milagre ali da multiplicação de pão, peixe, aonde ele anda sobre as águas, vai até os discípulos e aonde ele dá um sermão pesado e os discípulos param de seguir ele. E eu quero falar primeiramente sobre um milagre que ele fez com os pães e peixes. Jesus estava ali pregando para aquela multidão ali, 5.000 homens, relata a Bíblia para a gente. Alguns falam que tinha 5.000 homens, fora criança, fora mulheres. Eu não tive ainda essa cerca. Eu falo sobre o que a Bíblia relata sobre 5.000 homens. E aí Felipe chega para ele, né, e fala assim: Senhor, o povo está com fome, como que nós vamos alimentar essa multidão, né? Nem que a gente tivesse muito dinheiro, daria para a gente estar comprando pão para que alimentar esse povo, são muitas pessoas. E aí Jesus fala assim: agora, o que vamos fazer, né? Pergunta para Felipe, né? Porém a Bíblia relata que Jesus ele já sabia o que ele ia fazer, né? Que ele já estava ciente daquilo que ele ia fazer, que ele ia multiplicar o pão, que ele ia multiplicar o peixe. E aí aparece André, né? Aparece André com 5 pães e 2 peixes. Um rapaz, a Bíblia relata que aparece André, né? Com cinco pães e 2 peixes. Um rapaz tinha. E eu imagino a hora que André chega com 5 pães e 2 peixes. Eu posso imaginar, amém? Que não é pecado imaginar. Eu imagino Jesus ele falar assim: André, o que vai adiantar 5 pães e 2 peixes? Se nós temos 5.000 bocas para alimentar. Como que nós vamos fazer esse milagre acontecer, André? O que nós vamos fazer com 5 pães e 2 peixes? Você já parou para imaginar, irmão? Jesus ele olhando para aquela multidão, vendo aquele tanto de pessoas que tinha ali, e aparece uma pessoa com 5 pães e 2 peixinhos. Eu imagino que se fosse nessa época de hoje, né? As pessoas iriam falar: não, você só pode estar de brincadeira comigo. Não, você só pode estar me zoando, né? E aí Jesus ele pega, parte o pão e fala para os discípulos pegarem 12 cestos e começar a distribuir o pão. O pão se multiplica e aquelas 5.000 pessoas ficam totalmente saciadas, foram totalmente alimentadas. E com isso, irmãos, eu quero trazer o que a respeito disso? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos com poucas coisas, nós estamos com poucas, como que eu posso dizer, com pouca visão, como vai fazer, com pouca provisão. Às vezes nós estamos com pouca fé, mas se a gente se apresentar a Jesus, irmão, aquilo que nós temos em mãos, o pouco que nós temos em mãos, irmão, ele já sabe o que ele vai fazer com o seu pouco. Assim como foi com aquela viúva, com aquela viúva que o profeta chega para ela e fala assim: o que tu tens aí? Ela fala: tem um pouco de azeite e um pouco de farinha. E ele fala assim: tá bom, então traga para mim, faz um pão para mim e começa a pedir vasilhas para os seus vizinhos, quanto você já conseguir, e traz aqui para mim esse azeite. É isso. É com pouca coisa que o Senhor multiplica nas nossas vidas, irmãos. É com poucas coisas, irmão, que o Senhor faz milagre, irmão. Quando a gente acha que já não tem mais o que fazer, é aí que o Senhor entra com um pouquinho que você tem e faz transbordar, irmão. Então vamos nos apresentar ao Senhor com aquilo que nós temos, irmão. Jesus ele já sabia o que ele ia fazer, relata a Bíblia para nós no livro de João 6, com esse milagre. Ele já sabia o que ele iria fazer. E ele só precisava que alguém trouxesse a providência para ele. André se apresenta com pouquinho. Felipe falou: nem que eu tivesse muito dinheiro, mas não ia conseguir sustentar esse povo aqui.
E Felipe chega e fala assim, olha, e André chega para Jesus e fala, olha, Jesus, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, agora é com você. Colocou o propósito na mão do Senhor e falou, agora, meu Senhor, é com você. Vamos colocar aquilo que nós temos na mão do Senhor e falar, Senhor, preciso de você, o que eu tenho é isso, agora só dependo de você, meu Pai. E aí, depois de Jesus ter feito o milagre de multiplicação, todo mundo saciado, começou a escurecer, Jesus sai escondido de fininho para ninguém ver ele, certo? Os discípulos entram no barco para que poder atravessar da Galileia para Cafarnaum e deixaram Jesus para trás, porque Jesus tinha saído sem ninguém ver, né? E eles precisavam atravessar antes de escurecer. E aí, quando os discípulos começam a atravessar da Galileia para Cafarnaum, a Bíblia relata que começa um grande vento e as águas começam a se agitar. E aí relata pra gente que eles já tinham remado 5, 6 quilômetros para dentro, né? Para mar adentro. E aí vem Jesus andando sobre as águas, né? E aí a Bíblia relata que Jesus entra no barco e chega até Cafarnaum com eles. E isso daí também me trouxe algo que muitas das vezes, irmão, Jesus ele deixa a gente passar algumas tempestades das nossas vidas sozinho, pelo menos no começo dela, porque ele quer saber aonde está a nossa fé, ele quer saber aonde está o nosso coração, em quem nós estamos crendo, né? Só que ele nunca nos perde de vista, irmão. A Bíblia fala que os discípulos já tinham remado para dentro do mar de 5 a 6 quilômetros. Quando você imagina 5, 6 quilômetros para dentro, já perdeu de vista. Não tinha mais como saber aonde os discípulos estavam. Mas Jesus, como ele conhece tudo e todos e sabe de todas as coisas, ele sabia exatamente para onde andar, para onde ir e que hora chegar, irmão. Então eu quero te dizer uma coisa também, irmão. Às vezes a gente se acha perdido nas coisas de Deus. Às vezes a gente se acha sem direção e estamos no meio de uma tempestade que não vamos conseguir passar. Calma, respira. Jesus está chegando, ele sabe aonde você está, ele sabe como você está e ele vai entrar no barco para atravessar com você, amém? Então não se desespere, nada foge do controle do Pai, amém? E aí Jesus ele atravessa para Cafarnaum. No dia seguinte, aquela multidão acha Jesus em Cafarnaum, chega para Jesus e fala assim, Jesus, e agora, que sinais você vai fazer para a gente crer que você é o Filho de Deus? Aí Jesus ele fala assim, vocês não estão aqui pelo milagre que eu faço. Vocês estão aqui porque ontem vocês comeram o pão e se saciaram. Mas eu digo para vocês, eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse fará parte de mim, fará parte do reino. E aí Jesus ele começa a dar um sermão a respeito disso, sobre o corpo dele e o sangue dele. E aí esse povo acha uma palavra dura daquilo que Jesus fala. E a Bíblia relata que quando Jesus acaba de falar, esse povo deixa de segui-lo. Os discípulos deixam de segui-lo. E aí fica só os 12. Jesus olha para eles e fala, olha, vocês querem ir junto também com eles, embora? E aí Pedro fala assim, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nisso também Jesus falou fundo comigo ao meu coração, irmão. Isso aqui é só para crente mesmo, irmão. Porque a palavra tem que trazer transformação para nós. Não tem que saciar o nosso ego. Não tem que saciar, irmão, as nossas vontades. A palavra de Deus tem que nos constranger com o amor de Cristo e nos transformar, e nos trazer transformação. E quando eu vejo isso, essa palavra onde os discípulos, eles viram e abandonam Jesus, mesmo tendo recebido um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eles queriam outro sinal, outro milagre,
que Jesus fizesse para eles continuar crendo em Jesus. E quantas que das vezes, irmão, a nossa fé se abala por não ver milagres? Quantas que das vezes, irmão, nós somos esses discípulos que acaba deixando de crer naquilo que Deus faz e deixamos de seguir a Jesus com a nossa falta de fé? Quantas que das vezes, irmão, nós não somos como os 12 que falam assim: mas para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Irmãos, o Senhor começou a falar comigo a respeito disso e Ele falava assim: filho, é o tempo de vocês romper a multidão, sair da multidão, porque eu escolhi vocês. Se nós chegamos até aqui, irmão, é porque nós somos escolhidos, irmão. Se nós estamos aqui ainda de pé, firmados, tentando nos consertar, seguir a Cristo, crer, ter fé, é porque Ele nos escolheu, irmão. Então é o tempo, irmão, da gente parar de abandonar a Jesus com atitudes, atos e gestos, porque Ele nos conhece, irmão. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Não vamos segui-los só porque vemos milagre. Não vamos crer em Jesus só porque, curou, porque expulsei demônio, porque... Não. O barco está balançando, estamos crendo. Estamos vendo milagre, estamos crendo. Está em tempos difíceis, estamos crendo. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Então, irmão, precisamos sim, irmão, romper a nós mesmos, irmão. Precisamos romper a multidão, irmão. Sair da multidão, irmão. Precisamos sair da multidão, quebrar vínculo com a multidão, irmão. Ou seja, precisamos sair de nós mesmos, irmão. Precisamos quebrar vínculos conosco mesmo, irmão. De tudo aquilo que a gente imagina, como disse o Felipe, saímos da religiosidade, irmão, e exercemos a nossa fé. Fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então, irmão, em nome de Jesus, irmão, não vamos parar de seguir a Cristo. E eu não falo parar de seguir em questão de você sair da igreja, essas coisas não. Às vezes no dia que você tá meio mal, você fala, quer saber, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou fazer o quê, não tô crendo, não tô acreditando. Já parou, irmão. Já tá como aqueles discípulos que se não tivesse milagre não tava junto. Com milagre ou sem milagre, irmão, vamos permanecer firme com Cristo. Vamos deixar o Evangelho transformar as nossas vidas, mexer com a nossa fé, para que a gente possa agradar a Ele. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. Então, irmão, se o reino dos céus é tomado à força, nós precisamos se esforçar para entrar no céu. Não entraremos por graça e nem de qualquer jeito. Nós precisamos, irmão, verdadeiramente fazer aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? Então vamos romper a nós mesmos, irmão. Vamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, irmão, e começar a andar com Cristo da maneira correta. Amém? Essa é a palavra que eu trago hoje de João. Então ficou de aprendizado para nós, irmão. Apresente o seu pouco diante de Deus, que Ele faz virar muito. Aquele que é fiel no pouco, Deus será fiel no muito. Não é sobre dinheiro, tá? É sobre tudo, sobre fé, sobre busca. Se você busca com pouca força que você tem, o Senhor vai te exaltar, irmão. Ele vai te honrar com muita força. Daqui uns dias você vai estar buscando muito. Um milagre vai acontecer na sua vida. Na tempestade, irmão, não fica desesperado. Porque Jesus, Ele está te enxergando. Ele sabe que o mar está bravo, que o vento está balançando o seu barco, que as águas estão agitadas, mas Ele está chegando. Ele sabe onde você está e Ele vai chegar a hora certa. E por último, não vamos abandonar Cristo com nossos gestos, do jeito que a gente acha que nós vivemos, deixando de ter fé. Amém? Seguindo a Cristo só porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele transforma. Não. Nós temos que seguir a Cristo porque nós amamos Ele. Amém? Quando Pedro fala para Jesus, Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Ali Pedro demonstrou o amor que ele tinha por Cristo. Ele falou assim, Senhor, eu não estou aqui por causa dos seus milagres.
Eu já sei que você é o Filho de Deus. E eu te amo. Amém? Então vamos andar com Cristo por amor, não por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Amém? Então, que a partir de hoje nós possamos ter essa fé. E eu deixo aqui a paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.